Meu Deus do céu, galera, tô desesperado ainda, cara. Meu, que revoltante. Esse jogo que o Flamengo fez, o jogo tava na mão, vencendo por 2-0 e de repente entrega 2 gols assim de bandeja pro adversário, joga 2 pontos na lata do lixo, cara. A vitória tava na mão, cara. Inacreditável o futebol que o Flamengo apresentou hoje, hein? Eu tenho tanta coisa para falar desse jogo, mas agora vamos acompanhar aqui a entrevista coletiva de Leonardo Jardim. Galera, tá com raiva, cara? Deixa o like aí para me ajudar, porque eu também tô com muita raiva aqui, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Flamengo TV. Hoje o resultado acabou escapando por entre os dedos, mas eu queria perguntar para você sobre algo mais conceitual, né? Durante período, né, que continua a grande fase do time no teu comando, o time ficou muito destacado pelo equilíbrio, pela capacidade de mesclar momentos de posse de bola e controle com transição rápida e ataque e agressão ao adversário ali. Você acha que hoje talvez tenha faltado um pouco desse controle depois do 2-0? Se você acha que o time tem passado a sofrer mais finalizações do que o que você gostaria? Bem, em relação ao jogo, o que é que eu posso vos dizer? Posso vos dizer que nós tivemos talvez 70 minutos, 75 minutos aceitáveis, fizemos 2 golos, tivemos mais uma ou duas situações. Depois, a partir desse momento, entregámos o jogo ao adversário. Entregámos, deixamos de ganhar duelos, deixamos de pressionar principalmente nos corredores, onde eles cruzaram com muita facilidade e eles acabam por fazer 2 golos de cruzamento, um de cruzamento e outro de bola parada. E isso prejudicou-nos muito naquilo que é o nosso jogo. Se nós não jogarmos, o Flamengo tem que jogar. E foi essa mensagem que deixei aos jogadores. Eu disse que deixamos de jogar e isso permitia que o adversário... A pergunta é, Jardim, por que deixaram de jogar? Por que, cara? Por quê? crescesse e não tivemos bem. E que toda a gente é responsável, mas eu sou o grande responsável porque eu não consegui meter dentro da equipa jogadores que mudassem ou que mantivessem o nível de exibição nos primeiros 70 minutos. A gente quebrou, ao contrário, o adversário conseguia reagir e teve mais domínio de bola. Acaba por justificar o empate, talvez acabe pelos últimos 20 minutos de jogo, pelo volume de jogo que teve. Por isso, é o que eu disse a eles. Quando a gente entra a ganhar, temos de ter mais responsabilidade quando entra-se a perder. Quando a perder, já está perdido, tudo o que nós fizemos é positivo. Quando estar a ganhar, guardar resultado, é uma coisa muito importante. Joga 1 minuto, ou joga 10, ou joga 15, é fundamental. E no desporto de alta competição, isso tem que ser uma diretriz marcante naquilo que eu acredito como equipa. Da TV Globo. Um pouco em cima disso que você falou, de ter essa responsabilidade quando o time está ganhando, enfim, de saber o momento, de não sofrer tanto. O Flamengo está sem o Arrascaeta, o Paquetá, e não jogou o Carrascal hoje por suspensão. Ele vai estar disponível novamente na Libertadores e na sequência da temporada após a suspensão. Você acha que ele também pode ser um jogador nesse sentido, em jogos como esse, em jogos maiores, substituindo o Arrascaeta e o Paquetá, guardadas as suas proporções e diferenças, para jogos assim, até para guardar mais a bola, para ter um controle mais do jogo, o time, enfim? Claro, isso já é outra situação. Nós, dos 3 meias que estávamos, nós não podemos utilizar, 2 lesionados e um castigado. Com certeza que algum déficit de percas de bola que aconteceu, principalmente durante o jogo, não é? Deve-se muito a adaptações, não é? Eu acabei por fazer alguns jogadores a jogarem por dentro, o Ara jogou alguns momentos, jogou o Plata também por dentro, e são jogadores que não são da posição. Nós tivemos de fazer algumas adaptações. Mas depois, na parte final, quando lançamos e reforçamos aí o meio campo com jogadores experientes, a minha ideia era ter mais a bola e já equilibrar mais o jogo, porque fiz entrar jogadores de uma qualidade técnica e de posição. Acabamos por jogar com 3 jogadores mais no meio, mas não surtiu efeito e acabamos por ser dominados. Mas com certeza que é importante a gente ter os nossos meias, porque o nosso jogo está
elaborado para jogar com pontas e meias e atacantes e tivemos esse problema de ter volantes de castigo lesionados, mas também os meias, com os 3 meias de fora. Mas não há justificação para empatarmos o jogo. Boa noite, Léo Jardim aqui, Cícero Mel da ESPN dos canais Disney. Você definiu bem, foi bem sucinto. O Flamengo parou de jogar a partir do minuto 75, vamos dizer assim, e permitiu o Vasco tentar tudo, foi no desespero para frente. Mas muitos times no futebol brasileiro e mundial jogam de forma reativa. E a defesa se posta bem, segura a pressão do adversário e acaba não sofrendo gols, ou no máximo, com a vantagem de 2-0, sofreria um gol e ainda ganharia o jogo. Foram 2 gols de bolas aéreas em que você tem zagueiros muito altos, com muita impulsão. A que você atribui esses 2 gols? Foi um erro de quê? De posicionamento, de atenção, de concentração? Em relação aos cruzamentos, existe sempre 2 formas de abordar o assunto. Primeiro é quando não esperamos que a bola entre na área. A gente tenta evitar o cruzamento numa primeira fase. E eu acho que até facilitamos este tipo de jogo de cruzamento, que muitas vezes não reduzimos, muitas vezes no jogo de corredores não fomos tão agressivos. E depois os duelos, com certeza que a gente quer ganhar duelos dentro da área e aí temos que ter atenção. Jogámos no último fim de semana, no último jogo da Libertadores, com uma equipa que baseava-se no jogo deste género, duelos, segundas bolas, cruzamentos, e hoje o Vasco aproveitou esse tipo de situações. Mas eu penso que o mais importante é isto. E eu tenho um respeito muito grande por vocês, por as pessoas que veem futebol. Eu não sou um treinador de vir aqui contar uma história. Não. A gente sabia que a equipa estava fresca, do Vasco, que na parte final ia tentar o tudo por tudo. A nossa estava mais cansada, alguns jogadores que repetiram, jogaram na Argentina, mas com aqueles que com o nosso elenco que o valoriza todos os dias, tínhamos que dar outra demonstração de maturidade e de controle do jogo. Não conseguimos. Responsável sou eu. A crítica, sei que o senhor acabou de falar agora sobre essa questão dos cruzamentos e tem sido muitas vezes uma arma de algumas equipes quando jogam com o Flamengo, cruzar as bolas na área para tentar igualar lá dentro, brigar por espaço e conseguir fazer um gol. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o senhor chegou até a dar uma pincelada agora, mas que o senhor discorresse um pouquinho mais sobre a origem do lance. Eu estava acompanhando o jogo lá de cima e me pareceu, não sei se o senhor teve essa impressão também, de que os jogadores que se aproximavam da origem do lance, ou seja, de quem cruza, estavam chegando um pouco atrasados e esse cruzamento acabava saindo com certa facilidade. Não à toa, o Vasco conseguiu fazer um gol agora no final, o outro foi de escanteio, tudo bem, mas queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso e como corrigir para outras partidas, já que tem sido uma arma de muitos times contra o Flamengo. Obrigado. Primeira situação, o jogo tem várias fases. A primeira fase é, se tivermos a bola e tivermos a bola controlada, o adversário não vai jogar. Segunda fase, quando o adversário jogar e tem este tipo de lances, a gente tem que começar a eliminar na origem, não é depois no fim. O fim é o que Deus quiser. Claro que a gente quer ganhar os duelos e quer ser forte, essas coisas, mas os outros também têm pessoas fortes para jogar dentro da área, para cabecear. A gente não joga contra nós. Também eles têm jogadores com essas características. E muitas vezes jogadores menos dotados tecnicamente têm essa valência que é a agressividade e os duelos. Por isso é tudo uma questão de escala, não é? De escada. Primeiro ter a bola, controlar o jogo que deixamos de jogar. Segundo, evitar os cruzamentos e terceiro, ganhar os duelos. Mas os duelos já é a parte final da situação. Boa noite, Jardim. Aqui atrás. Aqui. Atrás aqui, ó. Cidão Marinho da Litoral News. Aqui, isso. No final do jogo, você fez a opção de tirar o Pedro e colocar o Alacian. Ele entra já para jogar praticamente o tempo adicional. Eu queria entender por que o Alacian entrou, porque praticamente ele jogou só no campo defensivo, o Flamengo não teve escape para a parte ofensiva, e o porquê não ter mexido 5 vezes, mesmo com o Plata tendo mostrado sinais de desgaste dentro do gramado e tendo Cebolinha no banco. Obrigado. Não, em relação às mexidas, foram com o objetivo de, no meio campo, o reforço do meio campo, primeiro para segurarmos mais a bola,
e tendo um meio campo mais baixo, não tendo um meia na organização, permitia que eu tinha que ter 2 alas mais rápidos, e é isso, e também defender os laterais deles, que os cruzamentos saíram muitas vezes dos laterais, e a gente tinha que ter uma pressão ali mais próxima, que acabou a seguir por não acontecer. Mas a ideia inicial era essa. O Plata, quando eu mexo na equipa, ele estava a ser simplesmente o melhor jogador em campo. E eu não ia tirar o meu melhor jogador em campo para fazer mais uma substituição. Depois ali podíamos ir na linha defensiva ou num volante que podíamos mexer. Mas acabei por decidir não mexer no volante, porque era também, como você sabe, bolas paradas era uma coisa importante e a gente queria manter uma estrutura nas bolas paradas, ainda por cima depois de estar sofrido um gol de bola parada. Jardim, boa noite. Gabriel Reis aqui embaixo. Gabriel Reis, Paparazzo Rubro Negro, Revista Placar. Queria te perguntar justamente sobre isso, sobre essa recuperação do Plata, o momento que o Pedro está vivendo. A gente, óbvio, tem um jogo que não foi o placar que ninguém queria, né, no Flamengo, todos chateados, mas é um empate no final. Mas você tem o aspecto positivo também. Jogadores que estão muito bem. O Pedro teve uma grande partida, o Plata novamente. Você mesmo falou que foi uma grande partida do Plata. Que você contasse para a gente como é que foi todo esse processo, como é que está sendo essa recuperação do Gonzalo Plata. Depois eu lembro de você falando aqui na coletiva, né, que ele estava com dificuldade de integração. E agora a gente vê um Gonzalo Plata voando, né, não tem outra palavra para falar, voando. O Pedro muito bem também. E eu queria te dar a oportunidade de falar o que aconteceu também lá contra o Estudiantes. Estávamos lá. Foi a sua primeira expulsão, acho que é a única na carreira, não me recordo de outra. E eu queria que você pudesse esclarecer, porque na minha visão, você estava tentando só apaziguar. E eu não consegui entender. E você não teve a oportunidade de falar porque você não podia fazer a coletiva. Então, eu queria te dar essa oportunidade. Bem, em relação a esses jogadores que você mencionou, o Pedro, o Plata, eu desde o início, quando cheguei cá, eu valorizei porque esses jogadores estavam num momento difícil, de baixo rendimento, mas já provaram no passado a qualidade e ainda são jovens, não é aquele jogador que provou no passado e não joga hoje em dia porque já tem 38 anos, não, eles ainda são jovens. E foi essa reabilitação que a gente pretendeu deles e falou com uma conversa muito aberta. Eu pretendo aquilo que vocês já fizeram no passado, dentro das regras da equipa e dentro daquela adaptação do Plata. Numa primeira fase não estava integrado e depois voltou a perceber melhor as ideias. Às vezes o madeirense, a língua que eu falo, para o espanhol, existe algum tempo de necessidade de adaptação, mas a seguir ele percebeu e hoje em dia tem sido um jogador crucial em termos da equipa. Atitude, empenho, performance em relação a isso. Em relação à expulsão, eu sinceramente acho que a minha expulsão é tão injusta como o colega dos Estudiantes, porque vocês podem ver a situação, o guarda-redes deles empurra o Royal, o outro chega lá a dar-lhe uma cotovelada e depois começou-se a criar ali Eu pensava que ia haver uma coisa mais grave e entrei, com o colega também entramos. Depois, quando verificamos que já estava tudo, voltamos para trás e a minha surpresa, ele foi lá, expulsou-me. Mas são decisões, se entrar dentro do campo dá expulsão, o árbitro está correto e eu que estava incorreto devia ter ficado fora e não tentar ajudar nessa situação, porque também a minha situação eu acho que é muito igual à situação do colega da Argentina. Júlio Miguel Neto, Rubro News TV, Ação Live e Desflá. Você falou que é um treinador que não tem muitos rodeios, né? Você é um cara bem direto, e a minha pergunta é direta para você. O Flamengo tem um dos melhores elencos da América do Sul e do futebol brasileiro, e você justamente ter avaliado a pergunta do amigo da Litoral, você falou da opção do Wallace ao invés do Everton e manter o Plata porque era o melhor em campo. Mas o Vasco cresceu muito no segundo tempo pelo lado esquerdo do Alexandre, e você morreu com uma substituição. O Vasco colocou 2 jogadores ali jogando nas costas do lateral esquerdo e o Ayrton estava à disposição. Você avalia como foi um erro de leitura seu nesse sentido, porque é justamente ali onde o Vasco criou as melhores oportunidades e chegou ao gol do empate. Queria saber a sua opinião, se talvez tenha sido um erro de leitura seu. Não, é assim, você está a falar o Everton sublinha, não é? Não, eu falei em relação a... Você fez 4 substituições em vez de 5,
Certo. Por que não ter colocado talvez o Ayrton, já que o Alexandre estava muito cansado? Você fala sobre fadiga, sobre percorrer muitos jogos, e o Alexandre veio de 3 jogos em sequência, e você tinha o Ayrton como opção e morreu com uma substituição. Você podia ter feito isso. Ok. Você achava que eu devia ter trocado o Ayrton por essa a pergunta? É que eu não percebi, desculpe lá, não percebi muito bem. Você está perguntando para mim? A minha opinião? Não, a sua pergunta. A pergunta foi justamente sobre isso, sobre você ter morrido com uma substituição e sobre fadiga de jogadores. Você falou sobre a situação dos atletas que você entrou em campo. Pronto, ok. Porquê que eu não troquei o Alex no jogo? Como a gente verificou, os cruzamentos estava a ser a arma deles. E a gente andava nunca com os laterais a pressionar no corredor. Quem estava a pressionar eram os pontas chegavam e quando não chegavam a tempo, eles metiam um cruzamento. E o nosso lateral direito, o Varela, tirou 2 bolas em cima, na primeira parte, no lance, e o Alex tirou mais 2 ou 3. O Alex é o nosso jogador mais forte neste tipo de jogo. Sabendo que estamos a 10 minutos do fim e o adversário só vai meter esse jogo, eu vou meter o Ayrton numa situação que não é o melhor dele. E eu se eu quiser arrebentar com o jogador, vai a lei e depois... Não é um jogo. Se fosse dizer, a gente precisa do resultado e precisava de atacar, e ele já não tinha capacidade, aí eu era capaz de meter o Ayrton para o jogo para dar um tacinho de mais qualidade na construção e em termos ofensivos. Em termos defensivos, a 10 minutos do fim, a gente tem que ter sempre a opção. Ou equilibrar a equipa nesse tipo de situações, ou destapa-se e arrisca-se na frescura. E eu pretendi a lei. Mas eu acho que o problema, como já lhe disse, não foi a pressão dos laterais, o problema foi mais os pontas não terem sido mais agressivos numa primeira fase. E vocês verem as imagens, eu acho que foi aí. Mister Roque, coluna do Fla. Todo mundo sabe que o resultado não foi o que todo mundo queria, o Flamengo estava aí ganhando, mas tiveram pontos positivos, né? Porque o Flamengo abre 2-0 no placar. Pedro, Plata e o Everton Araújo podem ser um desses pontos positivos. Eu queria te perguntar sobre o Everton, porque o torcedor muito questiona sobre quando o Pulgar voltar, como que ficaria esse meio-campo, tendo em vista que o Everton vem fazendo boas partidas e evoluindo. Hoje, por exemplo, podemos notar passe em progressão, coisa que ele já não fazia há uns jogos atrás, e hoje ele tem mais confiança. Você já falou muito sobre o momento, né, que é importante para a titularidade, mas hoje o Everton Araújo pode ser considerado uma peça fundamental desse teu 11 inicial? Ele tem que ser considerado porque é o jogador que tem sido mais utilizado por mim nesta fase, mas com certeza que o Eric é um jogador extraordinário também. Vai ter que recuperar da lesão, vai ter que voltar a treinar connosco e vai ter que mostrar a sua competência. Por exemplo, eu hoje com o Eric a 100%, com certeza que ele também entrava no jogo, principalmente para equilibrar a equipa em termos estratégicos e em termos de duelos. É um jogador que eu gosto muito, mas eu não posso estar a falar do Eric. Eu ainda não apanhei o Eric bem. Não, eu apanhei o Eric bem e o Everton era a segunda opção. Agora inverteram-se os papéis. Mas vamos esperar que os dois que ele recupere, o Eric, o Paquetá também, e a malta toda que está de fora, porque a gente precisa de soluções, porque o desgaste é grande e para este tipo de jogos a gente precisa de cada vez mais soluções. Tá aí, galera. Tá aí a entrevista coletiva do Leonardo Jardim. Agora eu vou te mostrar aqui as estatísticas do jogo, tá? Cara, Flamengo no Maracanã como mandante no primeiro tempo, em algum momento, ele tinha 70% de posse de bola. Olha como que terminou o jogo. 49% de posse de bola contra 51%. Isso é atitude, cara. Faltou a atitude dos jogadores. Leonardo Jardim mexeu mal no time também, né? Se você pegar ali grandes chances, 3-2. Total de chutes, 12 do Flamengo contra 20 do Vasco. O Vasco atacou quase o dobro. Isso não é atitude, cara? Que foi isso, cara? Faltou interesse no jogo? O Flamengo entrou no jogo a 50 por hora. Fez um gol, começou o jogo bem. O Pedro fez um golaço, né? Um gol digno, de camisa 9, perfeito. E daí o time para de jogar, recua, baixa as linhas, o Vasco cresce no jogo. Já no primeiro tempo, o Vasco teve chance de empatar o jogo, estava 1-0 ainda. Vamos lá. Defesas do goleiro 4-3, escanteios 5-6. O Vasco foi melhor em tudo, cara. Faltas 15-12,
Passes, 470 a 486. Desarmes, 16-13. Tem mais uma página aqui. Deixa eu pegar aqui. É essa aqui, ó. Olha aí. Total de chutes. Já foi falado, né? Chutes ao gol. 6-6, cara. O empate, galera. Ó, dói falar, cara. Dói no meu peito. Eu queria muito essa vitória para o Flamengo se aproximar do Palmeiras. Mas o Flamengo não mereceu ganhar o jogo pela atitude dos jogadores em campo. Os caras estavam de salto alto, de soberba. Não sei, cara. Não sei o que tava, viu? Finalizações na trave 0-0. Chutes próximos ao gol 3-9. Olha aí, o Vasco arriscou muito. Chutes bloqueados 3-5. Chutes de dentro da área 8-11. Chutes de fora da área 4-9. E aí, o Vasco foi ou não foi melhor que o Flamengo? Foi, né? Os números não mentem. Pelo amor de Deus, cara. Temos aqui as atuações, galera. Deixa eu só arrumar a tela aqui. Atuações. Vamos ver aqui as notas que a torcida do Flamengo deram para os jogadores, tá? Vamos ver aqui agora as notas. Vê se você concorda e comente aqui, ó. O Rossi teve uma nota de 6.7. Cara, na boa, hein? Eu sei que o Léo Ortiz falhou nos 2 gols. Ele foi o pior em campo, na minha opinião. Mas o Rossi poderia ter saído no primeiro gol, galera. Na cobrança de escanteio. O Rossi ficou no meio do caminho. Se ele sai, ele conseguiria tirar a bola, cara. Não tô pondo a culpa só nele, mas ele poderia ter tido essa atitude, né, mais feliz, né? Puxa vida. Atuações do Flamengo. Pedro se destaca e Ortiz é o pior em empate amargo no clássico. É o que eu falei, né? O Varela teve uma nota de 5.9, Ortiz 2.6, tá aí, ó. Léo Pereira 6.4, Alexandro 5.8, Everton Araújo 6.0, Jorginho 7.6, Saul 4.3, Luiz Araújo 6.1, De La Cruz 5.3, Plata 7.5, fez um bom jogo, Pedro 8.5, melhor em campo, Wallace Ian entrou no finalzinho 2.6, Samuel Lino 5.7, deu assistência para o Pedro ali, né? Cruzou a bola no primeiro gol. Bruno Henrique 5.5, Leonardo Jardim 5.7. Eu acho que o Leonardo Jardim foi mal também, cara. Meu, esse time do Flamengo, ele não funciona com 4 atacantes. Não adianta. Pode improvisar quem quiser ali no meio do campo para fazer armação. Não funciona. É melhor pôr 3 meio-campistas e 3 atacantes. É melhor pôr o Everton Araújo, o De La Cruz, que pode fazer ali a meia, e o Jorginho, né, cara, que jogou muita bola o Jorginho, né? Foi muito bem. Do que pôr um ponta para fazer a meia. Não funciona, cara. No meu ponto de vista, já não funcionou contra o Vitória pelo campeonato, pela Copa do Brasil, né? Ganhou por 2-1, mas jogou mal. E hoje, o Flamengo jogou mal de novo, galera. De novo jogou mal. E o empate é justo, cara. Infelizmente, tem que falar isso. A gente tem que falar a verdade. O que a gente viu aqui nos números, né? O empate foi justo. Porque o Flamengo não jogou bem hoje. Que droga, né, cara? Justo agora que o Palmeiras empatou, o Flamengo poderia diminuir 2 pontos, né? Ficar com 29 pontos a 33. E não, o Flamengo vai e faz um papelão desse. Não quis ganhar o jogo, cara. Jogou na lata do lixo 2 pontos. Flamengo abriu mão de ganhar o jogo. Não quis ganhar o jogo. É inacreditável isso, viu? Valeu? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Tamo juntos.